Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsport.com, edição de número 366, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Mais uma vez você observa Carlos Costa ao meu lado. Temos também hoje a presença inusitada de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, conosco nesta jornada inusitada, né? Precisava mudar um pouco o adjetivo, Felipe. Mas me permita, Felipe, nós vamos hoje aqui ter uma presença online, mas de coração, como se estivesse presente aqui, que é um cara que eu gosto muito inclusive, as consultas que a gente faz, sempre quando tem uma dúvida em relação a algum lance polêmico da Fórmula 1, é o Henrique Bernoldi, que já foi piloto da Fórmula 1 também, piloto, eu não falo ex-piloto, mas porque piloto nasce piloto e morre piloto. Mas nesse momento a gente vai aqui conversar com ele. Henrique, obrigado pela primeira, mais uma vez, né, a gente aqui batendo um papo. E já começando contigo, eu quero saber as expectativas para esse fim de semana que virá agora, GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, em que você também vai ser comissário. Muito obrigado. Pelo tempo agitado que a gente sabe que você está na correria aí. Pô, legal estar aqui com vocês novamente, já são meus amigos, né? A gente sempre bate um papo muito aberto, muito legal. Vamos fazer a mesma coisa hoje, né? Amanhã eu estou indo para Austin, eu vou ser, né, o comissário piloto lá, e ali é uma corrida que, sabe, a última vez que eu fui em 2023, teve bastante polêmica, eu fiquei na pista até 11h30 da noite, era recurso de uma equipe, a gente acabou tendo que fazer o protesto, teve que aceitar o protesto, o resultado foi 2 dias depois da corrida, mas não era entre os pilotos do pódio, mas é uma corrida que costuma ser movimentada principalmente pela largada, que é uma pista bem larga e vai para uma freada que fica estreita. Então ali geralmente tende a dar algum contato, mas vamos lá, né? Vamos ver, acho que vai ser uma corrida legal, disputada, vamos ver como vai ser. E tem aquela subida, que é uma subida cega, né? Então tem isso também, tem as características, além dos famosos bumps, senhor Carlos Costa, se quiser já começar a abrir os trabalhos aqui, depois eu passo a palavra ao Felipe. Você citou o bump, eu lembrei do GP dos Estados Unidos de 2019, que, se eu não me engano, o Vettel tem uma quebra de suspensão ali meio do nada, realmente é uma pista capciosa, nesse sentido a curva 1 que o Bernoldi mencionou, não só pela subida, o ângulo também desfavorável ali para a tomada, sim, especialmente no salto ali do pelotão. Logo na largada, o Felipe já cobriu corrida em Austin, né, Felipe? Já, é muito legal, é um lugar... Subiu na torre lá ou não? A pista, não subi, a pista é muito legal. E a cidade, né, ela é muito jovem, tem uma universidade grande, a Bessa, Austin é a capital do Texas, é uma cidade maior do que a gente imagina. Então, ela tem vida, sabe uma cidade de vida? Você vai jantar bem musical, e tem, né? Bem musical. Eu acho que o country, não me lembro. Mas tem um estilo principal que ocupa os bares de Austin. Vou até chegar aqui para não cometer um erro, mas eu acho que se tiver aí, Carlão. Mas é isso, junta esse lado jovem pela universidade e o lado musical. Sabe quando você está andando na rua e tem gente, é vida, ela é uma cidade viva, assim. É isso aí. Agora, o Henrique, basicamente, para a galera que está, né, chegando agora, como que começou essa sua vida de ser comissário da FIA, comissário piloto da FIA? Como que você, saindo da sua profissão, alguém chegou para você e falou: você quer participar aqui? Quer ter essa inglória, ou sei lá, ou legal também, não sei se você se diverte, né? Mas explica pra gente como começou isso. É mais inglória, sabe? É um trabalho que você não consegue nunca ser o herói. Então, mas tem um lado legal também, como o Felipe acabou de falar. Você vai para uma cidade como Austin, tudo que ele falou é legal mesmo, é realmente isso que acontece. Então, o legal é também de você estar lá no meio, ver pessoas que eu conheço há mais de 20 anos, tá no meio, isso é a parte legal. Começou que eu morava em Miami na época, e meu telefone tocou, e era um amigo meu de anos que na época ele era empresário do Jaime Alguersuari, e ele começou a trabalhar na FIA, e ele falou: você gostaria de ir numa corrida de Fórmula E, ser o comissário? Eu fazia, acho que
fazia alguns anos que eu nem ia em nenhum autódromo. Eu falei, onde que é a corrida? É no Chile. Eu falei, fui para Santiago, fiz essa corrida, dele me chamou para a corrida seguinte, que era ali no México, perto, e eu fui, na Fórmula E. E essa corrida da Fórmula E que eu fui, acho que foi em 2018 ou 2019, se eu não me engano, 2019 eu acho. Era só bate-bate, parecia carrinho de parque. Todo mundo se batia. E a corrida o primeiro lugar foi disputado, assim, porque o Verlaine, acho que acabou a bateria dele a metros da linha, e o de Graça até ganhou, eu acho que o de Graça ganhou a corrida. E foi uma corrida que todo mundo se bateu e todo mundo ia lá sabe, e o Michael Masi era o cara que tava de Sherman da corrida, tipo, de Sherman da corrida. E por ter tanta batida, a gente tinha um comissário, tipo, o segundo comissário que ele não, ele estava mais preocupado onde que a gente ia jantar, que vinho que ia pedir na mesa, se tomar um cafezinho, e começou a ter uma chegou ali chegou o Verne, chegou o Verlaine, e sabe que às vezes assim na Fórmula E tem alguns pilotos que foram ex-pilotos foram pilotos de Fórmula 1. E eu senti que eles eram muito, tipo, como se fala, tipo, muito entitled, assim, sabe? Muito, sabe, tipo, eu sei tudo. E começavam, tipo, principalmente alguns pilotos que eu nominei aí. E a situação estava meio que quente, assim. E eu olhei para a cara do segundo comissário e falei assim, eu falei em italiano, e o Michael Massi também fala italiano. Falei para ele, faz uma coisa. Vai lá, reserva o restaurante da janta, reserva lá onde que você quiser comer, que vinho que tem. Deixa que eu e o Michael a gente faz aqui, não tem problema, pode ir. Porque o cara só estava atrapalhando. E aí foi assim, daí passou uns 2 anos. Aí o Bernoulli colocou os ex-pilotos de Fórmula 1 no lugar deles, né? Correram contra quem, molecada? Não, mais ou menos. Teve uma hora que eu cheguei para e falei assim, não sei como que... Não sei, talvez até eu fale inglês, não sei se... Eu cheguei para um piloto e falei assim, sabe que you cannot bullshit a bullshitter. Quando eu, sabe, assim, tipo, quando eu corria, nem tinha regra, era muito pior que isso. Tipo, não tenta me enganar, sabe? Tipo, não tenta ensinar o padre a rezar a missa. Tipo, mas... Acho que não existe uma literal, mas seria o famoso enquanto você tá indo, eu tô voltando, né? Mais ou menos assim. Eu cheguei e falei. E o Michael Masi estava ali. E a gente resolveu vários problemas grandes que a gente teve. Aí depois de ele acabou virando diretor de prova da Fórmula 1. E em 2022, meu telefone toca. Ele fala, Henrique, você tá afim de ir para Baku? Fazia mais 3 anos que eu não estava mais indo em corrida nenhuma. Ele falou, quer ir para Baku ser... tipo, piloto comissário de Fórmula 1. Fórmula 1 quero ir. Aí fui, daí começaram a me chamar sempre, daí eu fiquei, tipo, fixo, né, como um dos comissários, mas realmente eu fiz, acho que em média de 6 corridas por ano nos últimos 4 anos, e assim começou. Primeiro, um prazer falar contigo. Eu acho que aqui é uma entrevista flex, né? A gente, sobre a história, um bate-papo, na verdade, sobre a história do Bernoulli e, ao mesmo tempo, sobre atualidades para entender, tirar dúvidas. Eu queria trazer um pouco para as atualidades. Por exemplo, tem corrida nesse fim de semana. Um comissário tem algum trabalho prévio? Por exemplo, segunda e terça, recebe um relatório, tem uma troca ou não? O trabalho é 100% in loco? Não, de preferência você assiste a última corrida, né? Eu assisti a última corrida e aí em Singapura, para você ter uma noção. Eu recebo um relatório a cada dia, não, depois da classificação, eu recebo o relatório do tudo que foi das decisões que foram tomadas. E logo após a corrida eu recebo um dossiê também de todas das decisões que foram tomadas na corrida, em relação à última corrida. Caso aconteça alguma coisa que seja anormal,
a gente faz uma reunião, como eu estou aqui online agora no momento, a gente faz uma reunião Zoom com o chairman da última corrida e com o piloto que vai ser o comissário da próxima corrida, para tentar ver o que deu certo, o que deu errado e como agir caso aconteça o mesmo problema venha acontecer, ou se tem alguma decisão que deve ser tomada, tipo, não vamos mais fazer isso, por exemplo, pode acontecer isso, entendeu? É uma grande reunião de alinhamento, né, no fim das contas, entre uma etapa e outra. No caso seu aí, pré-Austin, facilita o fato de você ter sido comissário também do GP do Azerbaijão, né, Bernold? Sim, facilita. Às vezes acontece comigo que eu acho que o ano passado eu fiz as 3 primeiras corridas do ano, depois eu fiquei, acho que 6, 7 meses sem ir. Aí quando você chega, você está meio perdido, tipo, você precisa ler as decisões que foram tomadas, e chegando em Austin, na quinta-feira, vou dar uma volta na pista a pé, aí a gente pega e eu tenho acesso a todos os vídeos das decisões, do que aconteceu no free practice, na sexta, no sábado, no domingo. Eu assisto as decisões, eu assisto porque eu e o chairman da corrida, e a gente decide, talvez essa decisão poderia ter ido desse jeito, ou foi certa, vamos tentar manter uma constância nas decisões. Eu assisto também os vídeos das corridas da corrida passada e das corridas do lugar de anos antecedentes, porque, como eu disse, ali em Austin, ali no ano que eu fiz, já teve uma batida na largada ali, acho que alguém jogou o Sainz para fora, acho que ele já rodou de cara, e ali já foi uma penalização. Então, e depois teve toda a lambança que teve no meio da corrida, né? Ô, Henrique, eu gosto às vezes de fazer umas perguntas bestas, mas pro público, para ficar palpável, ficar assim, como se fosse trabalho, todo mundo tem que fazer um relatório na vida ou receber um relatório. Relatório de corrida. Estamos falando mais ou menos de quantas páginas, Henrique? Relatório de corrida, dossiê dos comissários, a gente tá falando umas 4 páginas. Beleza. Tipo, eu escrevo ali a decisão, tipo, curva 1, contato Russell Sainz, penalização 5 segundos, tipo, Russell não deixou o espaço suficiente, jogou o cara e faço um resumo assim rápido, não deixou o espaço e botou o outro para fora. Aí tem o Sherman, que é um advogado, daí ele escreve tudo certinho, assim, entendeu? Isso é passado para as equipes depois. E a outra que eu tenho é num briefing, quando chega em Austin. Um briefing lá que a gente vê os pilotos, sempre aquela coisa, você vai entrevistar o piloto, o cara tá olhando no relógio que em 5 minutos ele tem que sair do Hospitality Center e ir pro briefing. Comissário faz parte desse briefing? Todos os comissários ou não? Fazem. Todo mundo faz parte desse briefing? Sim. Já cheguei a fazer um briefing na Austrália em 2022 de 2 horas. E foi assim que foi introduzido o guidelines, as novas regras de colocar o bico, tem que chegar o carro tem que chegar até o espelho. Não, naquela época acho que era menos. Não pode fechar se o carro já está dentro. Foi introduzido isso porque os pilotos pediram. Isso não foi a FIA que inventou, vamos fazer isso. Não foi a FIA que chegou para mim. Na época era o Mika Salo, o Liuzzi e o Derek Warwick, que falou, escrevam aí as regras. Não foi assim. Os pilotos, como que vocês vão julgar? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Eles querem isso. Aí a gente colocou um regulamento para mais ou menos, daí a gente fez o regulamento como a gente achou que tinha que ser, pela nossa experiência. Daí isso que eu estou te falando, não tem como você ser o herói nunca, porque sempre tem um que vai gostar, tem outro que não vai gostar. E nessas reuniões, assim, com os pilotos, nessa altura do campeonato, já deve ter tido reunião com praticamente o grid inteiro. Quem que é mais mala, quem não é? O Alonso enche muito saco, como é que é isso, Henrique? Falou um malaço, cara. Eu imaginei que ele com os comissários fosse um dos mais, assim, pé no saco, vai? Ele é... Comigo, assim, não muito que eu corri com ele, sabe? Mas é um cara... Não é o mais fácil, sabe? Digamos assim que tem assim,
Bom, eu acho que o Piastri é bem tranquilo, mesmo estando lá na frente do campeonato, super, é super tranquilo. O Lando Norris é muito inteligente, ele quer sempre te colocar no lugar ali, sabe? Quer colocar num lugar para te deixar em dificuldade. Esse briefing que eu fiquei de 2 horas, mais ou menos, quem fazia pergunta era, me lembro até hoje, era ficar lá 2 horas explicando, era a Norris, era Russell e Alonso. Eu acho que na época o Hamilton estava lá, acho que o Hamilton nem estava escutando, sabe? Não tava nem aí, nunca vi falar um A. É sério, Então, ele fica em silêncio. O Hamilton fica em silêncio em briefing. Mudo. Eu falei já várias vezes com ele, mas no briefing mudo. Ele não fica ali se desgastando. Como é o Max? Max é tranquilo. O Max é aquele cara, tipo... aquele cara que quer correr mesmo, sabe? Quer que a corrida seja disputada, que seja dura, mas ele não quer continuar a polêmica. Se ele fala, então, é para ser assim? Então tá, então é assim. Eu faço isso daí. Se é para ser do outro jeito, assado, eu faço aquilo. O Max é um cara tranquilo. Depois desse briefing, daí foi colocado que tem uma regra. Digamos, um piloto que quer reclamar ou quer saber como é que for o porquê da decisão, ele marca um horário na quinta-feira e ele vem falar comigo. Às vezes, esse ano eu não fiz nenhuma corrida uma atrás da outra, então eu tenho que explicar a decisão de um outro comissário. Eu não posso jogar o cara embaixo do ônibus, entendeu? mas, tipo, daí falar, aconteceu isso, eu acho que tá certo, acho que não tá certo, sabe? Tipo uma coisa assim, e falo, realmente eu sou um cara mais proativo, eu não gosto de ficar dando penalização boba, sabe? Tipo, eu acho que eu corri de um jeito e eu tento julgar mais ou menos do jeito que eu corria, sabe? Eu tenho isso comigo, sabe? Nessa coisa existem rivalidades, assim, o que eu quero dizer, quando começa o briefing e fulano fala, quando o Beltrano pega a palavra, você fala, esses aí eu já percebi que quando um fala o A, o outro quer falar B, ou não, rivalidade piloto não chega em briefing. Não, Felipe, é impressionante. Na minha época, às vezes acontece, na minha época, tipo, primeiro que o briefing demorava 15 minutos no máximo, e ninguém falava nada. Mas se tivesse porque não tinha regra, né? Não tinha regra, não tinha, não existia isso. Era o diretor de prova, o comissário, nem sabia quem era o comissário, tipo, que o diretor de prova, sim, eu sabia quem era, mas era o comissário que julgava e era do jeito que ele achar. Então, na minha época, tinha muita rivalidade entre os pilotos. E hoje em dia, não. Hoje em dia, não sei se é por causa do Instagram, não sei como é que é. Hoje em dia, não, eles se ajudam, sabe? É impressionante. Tipo, eles se ajudam, assim, eles tentam ir contra a FIA, eles, sabe? Às vezes, ele tem uma chance perfeita para jogar o cara embaixo do ônibus ali. E eles se ajudam. Eu fico de cara com isso, quando eu vejo isso. Impressionante. Agora, você citou um personagem aí, Henrique, que muita gente, né, se lembra do Michael Masi, né, por conta da polêmica do final de 2021, da decisão Hamilton versus Verstappen daquela temporada. Qual o seu conceito sobre ele? Porque me parece que ele te ajudou nesse episódio da Fórmula E que você falou, mas você entra depois que ele acaba saindo por causa do episódio da final de 2021. O que você acha dele? Se ele te ajudou, se ele não. Acho que o Bernoulli é que ajudou o Michael Masi. Ali, pelo primeiro contato, você ajudou ele, mas como que foi o relacionamento entre vocês? Não, eu acho que ali na Fórmula E sabe, ele era um cara duro, sabe? Não duro, assim, ele era um cara que ele entendia, eu achava ele muito bom, um diretor de prova. Ali na Fórmula E, talvez eu ajudei ele um pouco, porque eu falei, para de ficar inventando coisa. E, tipo, eu comecei a falar pros caras, agora para. Tipo, sabe, eu botei um limite ali. Falei, não vem ensinar o padre a rezar a missa agora. Para com essa besteira, você vai ser penalizado e acabou. Mais ou menos assim. E ele gostou, acho talvez disso. Acho que ele gostou também que eu mandei outro cara reservar a janta, sabe? E que o cara tava atrapalhando demais.
Aí ele me chamou e eu fiz 4 corridas com ele. Ele era diretor de prova. E daí aconteceu o que aconteceu. Eu, na minha opinião, não estou falando sobre a decisão, não estou falando que é certo, não estou falando que é errada. Eu acho que, como diretor de prova, ele era bom, sabe? Eu acho que o Nils, que veio depois dele, sabe? O Michael era muito melhor. Mas aquela decisão com certeza crucificou ele ali na Fórmula 1. Mas ele era um bom diretor de prova, sim. É isso aí. Vale lembrar que a gente está conversando com o Henrique Bernot, piloto, e também fazendo as suas corridas como comissário da Fórmula 1. E vale lembrar também que o podcast motorsport.com é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual, com promoção novamente do cashback, né, Carlão? É isso aí, você investe R$150 em qualquer criptoativo através do app da Mint, sendo um novo cadastrado e usando o cupom MOTOR50, é muito importante, você recebe R$50 de cashback no Bitcoin no dia 5 do mês subsequente ao seu investimento. Vale a pena conferir, você vai ter bons retornos. É isso aí. Bernoldi, independentemente do seu papel dentro da Fórmula 1, você também observa muito a atual geração, né? E a gente já conversou outras vezes falando, né, de como a diferença de correr quando você competia na Fórmula 1 e agora essa geração. Como que você está vendo esse campeonato, né, esportivamente falando? Quem que você imagina que pode se dar bem desse duelo da McLaren entre o Norris e o Piastri? Quem que você enxerga aí como o futuro campeão? Olha, é difícil falar quem vai ser campeão, sabe? Eu acho que essa próxima corrida vai decidir, vai ser crucial. Eu acho que principalmente para ver se o Max ainda consegue chegar. Se o Max ganhar a corrida, e eu acho que daí ele tá no páreo, porque a McLaren tá errando, sabe? A McLaren às vezes tá sendo muito fair play entre os pilotos e eles estão deixando ponto para o Max. O Max está abocanhando, né? Então, eu acho que... Mas se for para... Acho que o Max está meio longe, mas ele vai precisar de algum erro da McLaren. Mas se eu fosse, digamos, eu acho que o meu favorito... Quem é o favorito? Na minha opinião, acho que é o Piastri. Eu acho que ele está sendo mais constante, mas ele errou agora, sim. Errou 2 corridas, mas o Norris também errou várias vezes. Então, eu acho que o Piastri é mais constante. Eu boto mais fé nele. Bastante ponto em jogo ainda, né? Apesar do gap grande entre o Piastri e o Verstappen nesse momento, né? O australiano 336 pontos, 336 para o Piastri, 314 para o Norris, 273 para o Max Verstappen. Temos ainda 6 etapas com 3 sprints, né? Estados Unidos agora com o Bernoldi lá entre os comissários, Interlagos e também o GP do Qatar tem corrida sprint. Vai ser intercalado, né? Uma vai ter sprint, a outra não vai ter, a outra vai ter, e assim até o final. Será que dá pro Verstappen chegar? Eu acho difícil, mas depois da pausa de verão, né? Assim, a gente tá vendo um campeonato um pouco diferente. Eu concordo com o Bernoldi, assim, acho que Norris e Piastri tem chão, trocação para lá e para cá. O Max entrar no jogo, a gente vai saber realmente em 1, 2 corridas se tem ou não. É difícil, mas é o Max, né? Sim. A gente não estaria discutindo se fosse outro. Se fosse outro, a gente tava todo mundo assim, esquece, você tá louco, 60 e tantos pontos, imagina, acabou. É o Max. Quem é tonto de falar assim? O Max tá fora. Meu, o bicho é brabo. Até já que estamos falando dele, Bernoldi, você citou que ele é na boa em briefing. Esses caras, nem todos sabem disso. Por exemplo, Sebastian Vettel era um cara que tinha muito conhecimento histórico da Fórmula 1. Ele manjava de Fórmula 1, ele reverenciava os caras dos anos 60, 70 e tudo mais. Você com o Max, o fato dele ser filho do Dios, alguma vez conversou com ele mais pessoalmente, assim, ou não? Ele é meio distante nesse sentido, Henrique? Muitas vezes. Sim, não, ele é um dos pilotos que eu mais falo quando eu vou em corrida. Dá pra ver que é um relacionamento assim, sabe, mais tipo que eu conheço ele desde que ele tem 3 anos, ele tinha 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade. Então, e ele sabe disso. Então, eu não sabe, não eu tenho um relacionamento com ele assim, não é
é que eu fico lá batendo papo com ele, mas se eu preciso falar com ele ou ele quer falar comigo, é de um jeito diferente que a gente se chama, sabe? Ele é super, não, ele é, ele é bem humilde, assim, sabe? O Vettel, mesmo que ele sabia tanto, o Vettel era um cara meio chato, sabe? No briefing, assim, não dá para comparar o Max com o Vettel. Essa coisa do Max, assim, a gente tá falando de um animal, né, Henrique? O cara diferente, um cara que vai entrar em todas as discussões de maior e tudo mais, assim, o nível dele é uma coisa absurda. Eu queria que você falasse um pouco sobre a percepção dele e, ao mesmo tempo, ele tem essa característica que alguns campeões, não são todos, mesmo outros, muito campeões não têm esse perfil, meio predador, assim, um cara que não importa quanto vai pra cima, e isso, obviamente, desemboca em comissários. Quanto o nome Max Verstappen cria essa coisa do quando ele tá numa disputa, não tô falando que condiciona a avaliação de vocês, mas putz, ó o Max ali de novo, deixa eu entender, corrida, race, incidente de corrida, ou não, pera, passou do ponto. Como que é essa figura, esse furacão Max Verstappen na perspectiva de um comissário? Felipe, na minha opinião, eu acho que eu dei uma penalização para ele, em todas as coisas que eu fui. Eu quase nunca chamo ele lá, porque sim, ele é um predador, sim. Ele é o alfa lá, isso é claro, dá para perceber isso. Mas ele não é sujo. Não é que ele faz isso jogando o outro piloto para fora. Ele tem essa agressividade natural dele, mas ele é um piloto muito, sabe, ele é um piloto limpo. Então, na minha opinião, eu não vejo muito problema nisso. Sabe, eu também, como o Alonso, por exemplo, o Alonso também, ele joga duro, mas ele não é sujo, sabe, ele é meio, sabe, ele faz alguma coisa, mas ele não é um piloto sujo, assim, ele joga duro, e o Max também. Às vezes você tem mais problema com pilotos que tentam ser Max Verstappen e acabam fazendo um monte de besteira do que com ele mesmo. A minha pergunta que eu tenho, assim, ainda falando do Verstappen, Henrique, eu costumo dizer aqui, inclusive, que eu acho que a leitura dele de regulamento, daquilo que pode ser feito e que não pode ser feito, talvez seja a melhor do grid, ou dos melhores do grid, e é justamente ao saber disso, ele também vai no limite da regra. É por isso que às vezes se torna tão controverso. Essa leitura está correta, na sua opinião? Sim, eu acho que sim. Eu acho que ele tá num tempo diferente, assim, sabe? Ele tem se você vê uma volta de classificação dele, ele é extremamente limpo com o volante. Na corrida, ele consegue fazer o carro rolar até a freada mais que os outros. Daí ele usa menos gasolina. Aí ele usa menos freio, menos pneu. Então, ele consegue andar mais rápido que os outros, salvando mais o carro do que os outros. E ele guia um carro que aparentemente ninguém consegue guiar tão rápido quanto ele, porque você vê a diferença dele para os companheiros é muito grande. O carro realmente é um carro nervoso, o carro é um jeito que ele consegue guiar, sendo limpo com o volante. Não é que você vê o companheiro dele tentando fazer a volta, mexendo bem mais o volante do que ele. E provavelmente ele está com um acerto mais agressivo do que o companheiro. Então, ele usa, isso como você falou, ele usa o regulamento até o limite que dá. Até ele é muito bom nas freadas, mas, então é difícil, sabe? Na minha opinião, eu penalizei ele uma vez, e foi porque ele freou e não devolveu, freou, passou o Piastri por fora ali na Arábia Saudita esse ano e não tirou o pé, sabe? E não tirou o pé e a gente teve que penalizar ele. Mas se não fosse aquilo, eu nunca tive que chamar ele para fazer nada. Eu também gosto do jeito que ele corre, sabe? Digamos, se você dá uma fechada pro cara e leva ele até a zebra, como ele fez por exemplo, como ele fez com o Norris. Não era eu na largada de Monza. Não era eu o comissário lá. Mas eu achei aquilo... o cara tá ali, a pista vai fechar, é lógico que você vai sair da pista se você continuar por dentro.
Eu aprecio essa agressividade do Max, sabe? Então, para mim, acho uma chance de eu chamar ele para dar uma penalização para ele, eu acho que talvez seja até um pouco menor do que os outros comissários, porque eu, em certo modo, corria agressivo também. Então, eu acho que isso é parte eu acho que é muito importante você, como comissário, não deixar uma corrida acabar a essência, sabe? Tem que ser, corrida nunca existe uma regra? Sim, existe uma regra. Mas uma corrida não é nunca preto no branco. Tem sempre o porquê um piloto faz aquilo, tem sempre o porquê o outro fez daquele jeito. Então, isso que é importante, um ex-piloto tá lá. Só que tem uns que vão mais pelo by the book, pelo regulamento, tem outros que vão mais pelo instinto de corrida. Eu queria entender contigo, fazendo uma comparação geral com o futebol, a questão da arbitragem, né? Porque existem árbitros que são chamados de disciplinadores. É aquele cara que, assim, tem uma falta X, o cara dá um amarelo meio rápido. E tem cara que deixa o jogo seguir. Você falou, tem coisa que me incomoda menos no Verstappen do que talvez possa incomodar outro comissário. Cada um tem um perfil. Como que é isso, essa liberdade que um comissário pode ter? Sim, você na sua visão de corrida, mas ao mesmo tempo o que eventualmente você tem que considerar de outra corrida. Tal cara tomou 5 segundos naquela corrida, eu não teria dado naquela corrida, mas já que eu tô nessa, eu tenho que ter uma uniformidade entre as corridas. A consistência. A consistência do campeonato, até pro cara não falar, pera aí, aquela corrida ali, vocês me puniram, agora não puniram o Piastri. Como é que funciona isso entre a sua individualidade na avaliação e ao mesmo tempo o entendimento entre os comissários corrida por corrida? Olha, digamos, eu sou o cara que mais deixa o jogo rolar, pela sua pergunta. Sabe, tem que ter uma certa constância? Sim, tem que ter uma certa constância. Mas o steward, o comissário, a gente tem o poder de dar a penalização que quiser, do jeito que quiser, como for. Digamos, na corrida anterior teve uma penalização de 5 segundos e eu acho que totalmente não tinha que ser desse jeito. Eu posso usar outros. Já estou falando aqui agora. Não, eu vou me complicar. O comissário tem várias, digamos, várias punições e tem vários métodos de tentar fazer a corrida ser o mais justa possível, entendeu? Não, Henrique, mas eu entendi o que você falou, mas só para sintetizar o que você falou, assim, se tiver uma punição que você não necessariamente concorda, você não precisa pegar isso para você na que você estiver, você pode... Tá. É a minha, então, é a minha decisão, sabe? Tipo, eu sei porque eu tenho amizade com muitos dos diretores de provas. E eu sei o que eles falam, eu sei o que eles então, cada um tem o seu perfil, mais ou menos, entendeu? A gente tenta fazer mais ou menos igual, mas, digamos, uns 5 segundos você pode talvez dar uma advertência, você pode dar um warning, você pode dar um reprimand, sabe? Você pode fazer alguma... Sabe, tem vários modos de você fazer uma punição, sabe? Se eu tenho que dar, eu não fico tipo, sabe, se eu não acho que se eu acho que merece a punição, eu não vou ficar esperando 5 voltas para ver se acontece alguma coisa, para ver se muda o resultado, para a minha punição entrar e agradar todo mundo. Não. Sabe, se eu esperar às vezes espero 5 voltas, eu tenho que dar 5 segundos para aquele cara vai pro mato, já tá fora dos pontos, eu dou 5 segundos, pum, heróizão. Não, eu não fiz nada, sabe? A gente tem um regulamento que você precisa dar a punição entre 1 volta e meia. Eu dou a punição no tempo exato. Mas se é o que eu acho que tem que ser feito. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre Gabriel Bortoleto, mas antes eu tenho um recado muito importante para você. E eu trago aqui um recado mais do que especial. Você que curte cashback do supermercado, da loja, de tudo que você gosta de comprar, fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback.
você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí. Obviamente você conta com toda a assessoria do aplicativo super fácil da Mint e também as informações. Você tem conteúdo de primeira qualidade ali também, porque eu sei que você observa, inclusive, no noticiário aí como que as pessoas estão ganhando com o Bitcoin que bateu recorde de cotação há alguns dias. É isso. Então, não se esqueça, Motor50 é o cupom que você vai utilizar na hora de fazer a sua inscrição e também fizer R$150 em investimento, e aí pode ser qualquer criptoativo, tá legal? Então fique ligado porque, como a gente sempre fala aqui, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Seguimos aqui com o nosso podcast motorsport.com. Henrique, eu quero te fazer 2 perguntas em uma, né? Nós voltamos a ter um representante no grid da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto. Eu queria saber 2 coisas. Se você já observou, já mapeou ali como que é o estilo do Bortoleto nessa questão mais disciplinar, né? E como piloto brasileiro, se vocês já conversaram, se de alguma maneira você o ajuda quando está lá, como é que é o seu relacionamento com o piloto brasileiro? E aí falando de piloto para piloto. Pô, o Gabi, eu conheço ele já há alguns anos, desde a época que ele estava na Fórmula 3. Lógico que como você disse, eu mapeei já ele. Ele guia muito bem. Eu sou um fã dele, um torcedor dele. Eu quero que ele vá para frente. Eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho, como esse ano, sabe? Está andando mais rápido que o companheiro de equipe dele, que tem muita experiência. Então, acho que já está acontecendo numa equipe que não é boa. Eu tive a experiência de andar numa equipe que não é boa. A tua competição é o teu companheiro de equipe. Eu acho que ele está fazendo um trabalho excelente. Ele é um piloto que veio poucas vezes, ele tive que chamar de poucas vezes ali, e nada que foi erro dele ou sujeira dele. Então, acho uma penalização para ele na Austrália, porque foi saída do box assim, meio perigosa na corrida. Mas é sério, eu gosto dele, eu espero que ele, sabe, eu sou um torcedor dele. Se eu puder ajudar dentro do regulamento, eu espero de ter os meios e as regras para poder ajudar ele, né, em algum momento difícil dele. E o pessoal fica de olho ali, será piloto brasileiro, comissário brasileiro, tem alguma... É isso que eu ia perguntar. Tem um olhar diferente do pessoal com você, achando que, sei lá, pela questão da nacionalidade pode ter um tratamento diferente? Já que o Alonso fala tanto do viés pró-britânicos na FIA, tem algum viés aí que alguém acuse com relação ao comissário brasileiro e piloto brasileiro, Bernardo? Não, mas o Alonso não vai falar isso, porque o Bortoleto é piloto dele, né? Isso ele não vai falar. Ele não dá ponto sem nó ao Alonso, então ele não vai falar isso. Não, e se alguém apontar favorecimento de brasileiro com brasileiro, é só levar. Pera aí, gente. A quantidade de alemão, italiano, inglês, vocês estão falando de brasileiro, meu. Não enche o saco. Não, isso nunca. Tem esse papo, sim, que a gente ajuda piloto inglês. Esse tem. Mas com o Gabi nunca falaram nada. Às vezes tem. Esse ano na Austrália, o Sherman da corrida era australiano e o Piastri lá na frente, na Austrália. Então, ele é o Sherman que faz a maioria das corridas, ele vai estar nas últimas 3. Então, imagine, se vai falar eu ajudar o Gabi, que vou em 6 corridas, e sendo que o Sherman da Fórmula 1 que vai em mais corridas é da Austrália e vai nas últimas 3, imagina. Então, acho que nisso aí o Gabi tá salvo. Henrique, pergunta sobre esse seu trabalho é a seguinte: até quando vai aguentar essa rotina, Bernardi? Bom, essa pergunta, eu vou agora
em Austin, esse é meu último fim de semana. Meu último fim de semana. Foram 4 anos que eu fiz várias corridas, conheci algumas pistas que eu não conhecia enquanto eu corri, foi legal, tive uma experiência, aprendi bastante regulamento, ajudei a escrever o guidelines novo, mas tomar uma decisão em família e essa é a minha última vez. Porque cansa, é isso, Bernardo? É viagem, pô, tá legal, mas deu o que tinha que dar. Como que é? Explica pra gente. Não, é mais ou menos assim. Não tem como ser o herói, como eu já falei, né, para vocês. Eu acho que foi legal enquanto durou, sabe? Foi legal esses anos. Eu revi várias pessoas que eu conhecia. Eu conheci novas pessoas do automobilismo. Eu fiz novas amizades que estão, sabe, que não sei, pode ser legal no futuro, que pode ser que dê alguma coisa no futuro, mas principalmente por causa da minha família. Eu tenho o meu filho que corre, que vai começar a correr agora na Fórmula 4, corria de kart, agora vai para a Fórmula 4 italiana. O meu filho menor, ele compete de esqui, então eu tenho fim de semana com um filho competindo de esqui, outro fim de semana com outro filho competindo Fórmula 4, daí tem os treinos. Eu tenho uma filha que está na faculdade, que faz faculdade em Milão, então preciso também dar atenção para ela. Tem a minha esposa. A vida tá bem, como se diz, bem ocupada no momento, graças a Deus, isso é bom. E às vezes, por exemplo, eu me comprometer, assim que o calendário sai da Fórmula 1, que é mais ou menos em setembro, dizer, eu quero ir em tal corrida, tal, tentando basear nos compromissos que eu tenho, nos compromissos familiares que eu tenho, às vezes me coloca em uma situação meio difícil, sabe? Eu tenho que, às vezes, trocar alguma corrida com algum outro comissário e não fica legal. Então, eu estou saindo sem problema nenhum. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu acho que, nunca não dá para saber, né? Tem mais uma ainda. Mas eu acho que, sabe, estou sempre mantendo a porta aberta e, sei lá, foi legal esses 4 anos. Correria entre Fórmula 4 italiana aí, com o filho, a filha em Milão e o Brasil, Henrique. Quando é que você dá um pulo aí nas terras brasileiras? Eu sou brasileiro, mas eu passo no Brasil, digamos, eu fico 10 dias no fim do ano, entre Natal e Ano Novo, sabe? É bem corrido, porque o meu filho que esquia é o inverno aqui na Europa, então é a época que ele mais tem que treinar, que mais tem competição. Então, eu ficar 15 dias, 21 dias no Brasil, não é justo com ele, porque daí ele se esforça o ano inteiro e daí ele vai ter que perder as competições, vai ter que perder os dias de treinamento dele, então é difícil, sabe? Depois aí, quando acaba o inverno, começa o da Fórmula 4. E a filha é constante, né? Então é bem ocupado, mas graças a Deus tudo. Não estou saindo por nenhum problema familiar, estou saindo porque está realmente bem ocupado mesmo. Eu me lembro na pandemia que a gente fez aquela live longa batendo papo, que foi 2020, então estamos falando de 5 anos. Naquele momento, se não me engano, você morava na Califórnia, nos Estados Unidos, então até para atualizar aquele papo 5 anos depois, que aliás foi nessa faixa do ano, acho que um pouquinho antes só, tipo julho, junho. Você hoje mora na Europa, certo? Sim, eu moro hoje, eu tô em casa agora. Eu moro na Suíça. Hoje faz 2 anos já, mas em dezembro a gente está se mudando para a Itália. A sua filha, se não me engano, jogava tênis, não jogava tênis? Minha filha jogava tênis, daí ela jogava tênis e fazia uma escola, um colégio interno aqui na Suíça. Tá. Ela fez um colégio interno aqui na Suíça por alguns anos, agora até ela ir para a faculdade. E meus filhos, o pequenininho era pequeno, jogava hóquei no gelo. Sim. E o que corria naquela época jogava hóquei no gelo também. Então a vida vai mudando, né? Então um dos que jogava hóquei tá correndo e um tá esquiando. Ele esquia. A sua esposa é brasileira ou é gringa? É brasileira. Ah, tá. E os meninos falam em português? Vocês em casa falam português? Isso, eles nasceram no Brasil. O país que eles menos moraram foi no Brasil,
mas a gente fala português em casa. E uma pergunta, o menino que pratica esportes de inverno, se ele realmente subir aí de nível e competir, a bandeira que ele vai defender é o Brasil ou essas coisas ele é obrigado a se filiar a uma federação europeia, sei lá? Não, no momento ele é pequeno, ele tem 12 anos. No momento ele está afiliado a um clube. Ele vai entrar num clube lá de Madonna de Campiglio, na Itália, e vai competir por esse clube no momento. Mas o engraçado é que quando eu levo ele esquiar, assim, para levar ele treinar, é impressionante. O esquiador, ele treina o ano inteiro. No verão, em julho aqui, o treinador ele fala, vamos treinar. Ah, mas aonde? A gente vai no gelo, lá no, tipo, a 4.000 metros de altitude, é não sei como fala, um gelo glacial, assim, e eles treinam lá. E eu falo assim, tipo, quando me perguntam, de onde que ele é? Eu falo, brasileiro. Eu falo, nossa, que legal, porque tem agora o Lucas Pinheiro, que um esquiador aí começou a ganhar agora, que era norueguês, e se naturalizou brasileiro, a mãe brasileira, uma coisa assim. E todo mundo agora, a nação do momento no esqui é ser brasileiro. É o que todo mundo fala. Quando fala, tipo, meu filho tem passaporte alemão. Eu falo, ele tem passaporte alemão também. Eles falam, não, nossa, ele tem que competir pelo Brasil. É impressionante. No esqui, o legal é ser brasileiro agora. Você viu só, você correu na época do Pisonia, que era o Jungle Boy, o seu filho vai ser o Jungle Snow, tá ligado? Vai ser, porque os caras falam assim, como é que tem neve? Não tem neve no Brasil, vira uma coisa exótica, né, Bernardo? Pois é, não, mas Felipe, é um negócio que impressionante, sabe? Tipo, quando eu fui pro Brasil, era logo depois, quando eu fui pra Europa correr, era logo depois que o Senna tinha morrido. E você ser brasileiro era legal, sabe? Mas o que eu tô escutando agora, quando eu levo ele treinar no gelo, na neve, ser brasileiro é o mais legal que tem. Por causa do esquiador do Lucas Pinheiro. Cara, que legal. Que era norueguês e virou brasileiro, né? Agora, falando dessa sua parte, da sua vida como comissário, Henrique, qual foi, desses anos todos que você está fazendo parte ali da FIA, qual foi o momento mais impactante para você, mais marcante, aquele fim de semana que você fala assim, olha, aqui, ponto alto, ponto baixo, enfim, talvez seja aquele GP da Áustria que teve mil e tantas saídas de pista, de limites de pista, ou algum outro ali, ou um tete-a-tete com algum piloto que não gostou do que você marcou. Qual é o ponto alto dessa sua parte como comissário? Bom, a da Áustria ali eu acho que foi um momento ruim para a FIA, porque acho que foram 1.400, 1.200 saídas de pista, e a FIA perdeu, sei lá, 40% disso, metade disso, talvez. Então a gente teve que contar, tipo, à mão, bem dizer, fazer todas. Era na Áustria, a corrida começou acho que às 3 da tarde, acabou às 5, ou às 2, acabou às 4, não sei. Digamos, a corrida acabou às 5, eu sairia da pista às 7h30, eu saí 1h30 da manhã aquele dia, ficou até muito tarde aquele dia. O meu filho e a minha filha estavam comigo, eles dormiram assim, tipo, com a cabeça assim na mesa da sala do lado, assim, de uma sala assim, de um escritório ali do Red Bull Ring, quase não tinha mais nem caminhão lá, já tinha ido tudo embora. Isso foi Não, a pior com certeza foi a Austrália 2023. A Austrália 2023 foi aonde eu tomei uma decisão e foi pela decisão do diretor de prova, a minha decisão acabou sendo totalmente errada. Eu fiquei com vergonha do que aconteceu, porque eu falei, eu nunca faria isso. E, sabe, foi um impacto contra o Carlos Sainz, assim, tipo, impressionante. Ele jogou o Alonso para fora, sim, mas então o diretor de prova, já que várias decisões, porque a decisão tem que ser tomada entre uma volta e meia, mais ou menos 1 minuto, 2 minutos depois do acidente, a gente tomou a decisão, achando que o diretor de prova vai montar o grid como
os carros passaram, não terminaram a primeira volta, mas os carros passaram no beacon do primeiro setor. Então ele tinha como fazer, alinhar os carros para o grid, como passou na faixa do primeiro setor. E a gente dá a penalização para o Carlos Sainz e o cara volta o grid como como foi a largada anterior. Então, o Alonso rodou, porque ele deu no pneu, porque o Sainz jogou ele para fora, e o cara volta o Alonso para terceiro, volta o Sainz para quarto, só que o Sainz levou uma penalização de 5 segundos e vai terminar atrás do safety car, então todo mundo vai passar assim, ele vai para o último. Aquilo foi... A decisão veio 27 minutos depois. Foi uma corrida caótica, eu me lembro. Né? Foi, teve bandeira vermelha. Lá atrás, o Sargent jogou o De Vries para fora, naquela freada. Jogou para fora, no meio do mato. Foi para o meio da brita. Ele não mandou o acidente para a gente. Então a gente nem viu o acidente. Chegou na outra... Fora que os Carlos Sainz veio lá depois recorreram à decisão. Teve invasão de pista. É o comissários que tem que julgar isso. Eles invadiram a pista. Então a gente teve que chamar lá a segurança da pista, perguntar o que aconteceu, que eles mandassem relatório. O carro do Hülkenberg estava eletrocutado ainda e estava no meio e tiraram com o guincho, botaram no meio do parque. O carro dele estava vermelho. Vermelho quer dizer que está com energia. Graças a Deus, os turistas passavam do lado, mas não tinha nada que impedisse eles de tocar o carro, e ninguém tocou no carro. Sorte, o carro estava eletrocutado. Então, podia morrer. Acho que um mecânico, há muitos anos atrás, da Sauber, morreu. Acho que quando veio o Kers, acho que ele foi empurrar o carro e morreu. Acho que era o carro do Heidfeld, há muitos anos atrás. Então, foi uma corrida também que eu saí de lá muito tarde e fiz um trabalho que, na minha opinião, não era digno da minha experiência, não era digno de eu estar lá, porque eu acabei tomando uma decisão que a decisão do diretor de prova fez a minha decisão ser completamente errada. Essa foi a pior corrida. Realmente. Mas você sai agora do trabalho de comissário, não por qualquer problema, como você bem destacou, mas pegando aí o gancho geográfico, Bernoldes, Suíça rumo à Itália, eu queria que você falasse um pouquinho da situação da Ferrari também, sobre Gabriel Bortoleto aqui a gente já abordou, mas Ferrari sempre em crise. Como é que você vê essa virada aí da Ferrari para o regulamento de 2026, com o Hamilton e esse momento tenso do time de Maranello? Vai fazer praticamente 20 anos do último título de pilotos, que foi justamente com o Kimi Raikkonen em 2007. Tem solução? Esses italianos vão se encontrar aí sob a liderança do Frederic Vasseur, que é francês, e com o inglês Lewis Hamilton, ô Bernoldi? A Ferrari é sempre uma equipe de ponta, né? Então, o regulamento novo vai mudar muita coisa. É difícil prever o quanto a Ferrari vai ser. Você tem que colocar sempre ela lá como uma das favoritas, porque é a Ferrari, pelo dinheiro que tem para poder investir no desenvolvimento do carro, em produção do carro. Tem um piloto como Hamilton, já está já tem um pouco de idade também, já não está mais no Hamilton 100% dele, mas ainda ele é um piloto muito bom, na minha opinião. Eu acho que ele ainda, ele tem chance de ganhar a corrida. Ganhar um título é uma coisa que nunca dá para apontar quem que pode ganhar o título. Tem o Leclerc, que é muito rápido também, eu acho que tá com vontade, tá com fome, já tá com, se já tá sentindo, tá passando o tempo e não tá ganhando um título. Eu acho que tá com pressão, acho que o ano que vem vai ser muito decisivo para eles. Todo mundo fala que o motor da Mercedes está na frente, mas isso só são boatos. Mas acho que a gente só vai saber mesmo quando começarem os testes do ano que vem. E uma coisa que, na minha opinião, poderia mudar aí na Fórmula 1 e deveria mudar, é pelo menos ter alguns dias a mais de teste. Eu acho que, muda tudo, muda carro, muda o tamanho do carro, muda motor, mas é muito teste
de simulação, eu acho que deveria voltar um pouco mais como era antigamente, daí a gente ia saber mais cedo se a Ferrari está competitiva ou não. Henrique Bernoldi, eu quero agradecer demais aqui o seu tempo conosco, para ter um papo muito... e desejar a melhor sorte possível agora nesse GP dos Estados Unidos e também no futuro da sua carreira, que eu sei também que pai também dá para encarar como uma carreira, né, Henrique? Carreira de pai, É. Se eu achava difícil largar em Hockenheim antigo, na chuva, com o Schumacher no grid, ser pai é 10 vezes pior. Muito obrigado. A gente torce para, quem sabe aqui, nos dias que você estiver aqui no Brasil, passar aqui, bater um papo com a gente aqui em loco. Seria legal, com todo prazer. Não, e aí eu fico pensando, né? A gente falou da relação dele com o Max, a gente sabe o que o Joss fez com o Max, né? Aí eu tô pensando, Henrique, porque assim, a gente pega o caso que deu certo, tem um monte que faz isso e dá 100% errado, que nem o filme da história da Venus e Serena Williams, do pai das duas, né? Não sei se você já viu, que aliás vale a pena. Assisti o filme. Então, o cara era assim, só que assim, deu certo. Eu fico pensando, a última, eu não ia fazer essa pergunta aí. Como é o Henrique? É aquele que fala, não, na boa, eu vou ser pai. Tem um manager aí, alguém cuida, ou precisa desse lado de osso, que é o cara que fala, ó, não tem... There's no free lunch, baby! Eu acho que o lado do Joss sabe, talvez o dele tenha sido demais, mas precisa ser um pouquinho duro, sabe? Eu acho que você precisa honrar o teu lanche, sabe? O meu pai era duro comigo, cada um é cada um, sabe? Eu tentei no começo ser coach do meu filho, sabe? Tipo, ensinar ele, é impressionante, é difícil para mim falar com ele, e eu falo A, ele faz B. E não interessa quanta experiência eu possa ter. Eu falo, ó, aqui faz isso, assim, 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 porque ele vai fazer aquilo, ele vai fazer isso, tipo, sabe? Às vezes eu dou um menu para ele vai para lá, não faz. Então eu falei, putz, eu deixei que a equipe, ele tá numa boa equipe, eu tô sendo só pai, eu quero ser pai, porque é assim que eu vou manter a minha relação bem melhor com ele. Tá aí a participação mais do que especial de Henrique Bernoldi neste podcast motorsport.com. Participação especial também de Carlos Costa, a quem me despeço agora mais uma vez. Mas antes, vamos falar de Mint. Mais uma vez está passando na sua tela o QR Code. Se você estiver só nos ouvindo, tem o link na descrição para você baixar o aplicativo gratuitamente da Mint, e tem promoção de cashback novamente nesse período aqui, né, Carlão? É isso, vou dando meu tchau com uma dica valiosíssima para você, promoção de cashback de R$50 no Bitcoin no app da Mint para novos cadastrados. Você clica aqui no link na descrição, escaneia o QR Code como preferir, abre lá o app, usa o cupom MOTOR50 e investe R$150 em qualquer criptoativo, não precisa ser Bitcoin, e aí no quinto dia do mês subsequente ao seu investimento, você recebe R$50 no cashback em Bitcoin. Então 150 seja em Bitcoin, Ethereum, Solana, e aí você recebe 50 de Bitcoin, vale a pena, dá para ter bons retornos aí. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E seguimos aqui com o podcast motorsport.com. Além do Felipe Mota, que você já observa aqui desde o nosso papo com o Henrique Bernoldi, temos a alegria, a honra e o prazer de receber aqui Renan Guerra, piloto, que foi o cara que participou, que testou os carros do filme Stock Car Mais Rápido que o Tempo, que já é amplamente reconhecido internacionalmente. Você está por dentro aqui dos nossos últimos programas, já pode também conferir, inclusive, o trailer aqui no canal do motorsport.com no YouTube. Renan, obrigado por ter vindo aqui. E conta pra gente, eu já dei um spoiler aqui, o seu papel neste filme. Eu sei que você não é ator, você é piloto e dos bons, mas qual foi o seu papel nesse filme que a gente já pôde assistir e em breve o público também vai ter o prazer de assistir? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí, Eric, Felipe, é uma honra minha estar aqui com vocês.
E realmente foi um papel que não fazia muito parte do meu currículo, eu não esperava isso no meu currículo. E foi um prazer imenso. Quando surgiu o convite, não tive dúvida de aceitar, porque eu teria a experiência de testar todas as gerações dos carros da Stock Car, né? Então, como ainda eu era o único no momento que tinha andado no Stock Car atual, então realmente eu seria o único piloto a completar todos os carros de época, né? E tinha um desafio grande, além de, né, eu tenho que agradecer tanto do Felipe como com o João, junto com a Arcelor, que confiavam no meu trabalho, né? Porque eu tinha uns carros que eram uns carros realmente de prateleira, que eram uns carros bem delicados, né? Eram carros que estavam intactos de colecionadores, né? Então eram carros que não podia ter nenhum erro, tinha que cuidar bem deles. E foi muito legal vivenciar e presenciar o quão diferente foi vindo das épocas, né? Porque a gente foi fazendo toda essa trajetória, desde os pneus radiais, aí depois foi indo com um pouquinho mais leve, o carro com um pouquinho mais de performance, aí depois foi indo para os pneus slick, foi indo para o tubular, e você sentir isso no mesmo dia, né, na realidade, né, que você desce de um, senta no outro, então fica muito mais nítido e até muito mais fácil de você perceber esses desafios, que eu acho que cada geração era um desafio diferente para os pilotos, né? Alguns carros, né, vamos falar aqui no começo, o desafio muito maior era o piloto ter sim esse cuidado de poupar equipamento, porque se ele andar forte o tempo inteiro, o pedal do freio vai baixar, se ele errar a marcha, o ponta-taco vai judiar do câmbio, né? E o piloto tinha todo esse desafio. Então, tanto que eu pegava assim na coragem, era óbvio que os pilotos tinham que ter, mas as velocidades mínimas de curvas não eram tão altas, mas de final de reta os carros já eram rápidos. Então, o piloto, ele, ao mesmo tempo que ele tinha que ser técnico, mas ele, ao mesmo tempo dessa parte técnica, ele tinha que extrair um pouquinho daquele limite do carro sem saber o quanto ele podia estragar o carro, né? Então eu acho que esse desafio do começo e acompanhar essa geração da época é o que eu mais admiro, porque realmente é onde que o piloto vinha pelo teu talento. Muitos começavam mais tarde, né? A maioria, né, diferente da época de hoje. Então você via que o cara que se destacava mesmo, que tinha um diferencial, era puro talento mesmo. O cara não tinha uma escola que teve um professor que chegou pra ele assim, que nem os coaches que a gente chama, né? Eu trabalho de coach também, que vem lá e fala, ó, faz isso. Não, era simplesmente o feeling do piloto andando no carro. E o engenheiro que não era engenheiro, chamado de engenheiro na época, né? Era o chefe de equipe mecânico. Eu sei que o Felipe também tem perguntas para você, mas Felipe, você que foi produtor executivo desse filme, como que chegou a ideia de ter o Renan fazendo esses não os testes, mas passando de carro por carro até... Aproveitando também, como ele disse, ele era o único piloto que estava testando já, 3 anos o carro novo da Stock. Então, para fazer o filme, a gente teve várias vezes algumas bifurcações de toma o caminho A ou toma o caminho B. O Renan não teve bifurcação nenhuma, ele faz parte da ideia inicial, do embrião, porque ele tocou num ponto importante. Quando a gente filmou, quando a gente decidiu fazer o filme, quando ele foi aprovado e quando ele foi filmado, não tinha começado a temporada 25 da Stock Car. E então não havia ninguém além do Renan e de mim mesmo. Isso é importante, mas eu já... O cara tem uma experiência ali de meia hora. Meia hora não. Uma manhã completa. Tá no currículo, piloto. Não. Não? Eu não esqueci que era pra dar 2 voltas e no fim deu umas 10, né? Olha lá. É isso, até pra quem Renan, não tá você tá criando um monstro aqui. Lembrei, ele vai falar lembrei disso agora. Ele guardou, hein? Não, e daqui a alguns programas, né, a gente vai chamar pra ele falar aqui Não, porque o Piastri, o Verstappen, não. Aí ele vai chegar aqui na mesa e falar, não, eu com a minha experiência de piloto... Não, eu não vou falar isso, eu acho que ele errou. Porque, na verdade, o ideal era ter reduzido pra 4ª e dado ali, entendeu? Para explicar, eu fiz uma reportagem na ESPN, uma longa reportagem no Sport Center, em que eu fui o primeiro a guiar o carro depois do piloto de testes. E nessa reportagem, quem que era o meu coach? O Renan.
A gente fez isso no Velo Park, no Rio Grande do Sul, isso em setembro de 24, e foi muito legal, foi uma grande experiência. Isso que ele tá brincando é que teve uma hora que a gente tinha um rádio que eu admito que tava ruim para mim. Tava ruim para mim. Tanto que o meu produtor, que fechou a matéria, ele tinha acesso ao rádio e ele falou: Felipe, eu entendi, de fato tava difícil ouvir. Só que quando ele fala pra eu entrar pro box, que era assim, acabou, valeu, foi legal. Eu não escuto num primeiro momento, mas daí ele faz um gesto. Na hora que ele faz um gesto, eu entendi, ele está falando pra encostar. E tava meio no limite, e eu dou aquela John Cena, ai meu Deus, não seguiu a ordem de equipe. Não segui a ordem de equipe. Eu desrespeitei uma ordem, ele falou, entra, eu não entrei. Mas eu dei mais uma volta. Você ter falado box, né? Ele falou, eu falei, mas não funcionou bem na hora. O rádio não funcionou bem na hora. Isso, a interferência. Então, ali, isso é importante porque ali tem um pouco do embrião do que virou o filme. Então, quando chegou... Porque, como eu disse quando eu participei aqui semana passada, era assim, o filme era sobre os carros. Carros não falam. Você precisa de gente para contar as histórias dos carros. E, acima de tudo, cada história de carro é feita por vários e vários homens e mulheres importantes na história da Stock Car. Então, tinham as pessoas do passado importantes, no Opala, no Vectra, legal, vamos chamar essas pessoas. Só que como pegar o carro novo que ninguém conhece e, de repente, fazer um comparativo? Só tinha uma pessoa, Renan Guerra, porque o carro novo, só ele tinha. E não era pouca experiência, era muita quilometragem com o carro. E aí nós levamos os carros para o Velocitar e o Renan, então, ele fazia muito parte desse projeto para verdadeiramente andar com os carros e fazer ali um comparativo. Óbvio, ele tocou num ponto muito importante. Os carros são todos verdadeiros, legítimos. O carro do Chico Serra, o carro do Ingo Hoffmann, Wilson, tudo legítimo. Que não dá assim, deu um problema, bateu, troca. Não tem, turma, não vai dar. E se batesse, você tava literalmente ali danificando a história do automobilismo brasileiro. Isso. Eu acho que eu nem ia pros boxes. Eu ia já sair pelo cantinho ali na mata. Vaza. Então a participação dele é muito importante e era único. Assim como assim, vamos entrevistar o Meinha para falar da história. A história do Meinha é única. Para fazer o papel do Renan, não tinha outro. Daí a gente ser muito grato, porque o Renan foi muito fácil, assim, um cara que se colocou à disposição, dedicou passou o dia lá no Velocitar. Foi legal? Cara, foi muito legal. Eu tava lá aquele dia, foi muito legal. Ele tava lá, o Ingo, o Christian Fittipaldi. Então, além das gravações, teve uma resenha. Foi legal demais. Mas, cara, foi até lá e colaborou demais. Então, assim, o Renan é um personagem, eu não vou falar um ator, é um personagem no filme muito, muito importante. A pré-estreia já rolou, imagino como ele deve ter se visto na tela de cinema, deve ter sido emocionante. Agora, emocionante também, o que você pode destacar como piloto? E vou até falar alguma coisa aqui, antes da gente entrar no ar, estava tendo uma resenha aqui, que ele é filho de mecânico, então ele tem... Eu não sabia disso. Isso, e é do meu bairro, do Ipiranga, tá ali legal. Quase vizinho. E ali, eu acredito que desde criança você tem contato com a mecânica em si, desde basicamente quando você se deu conta por gente. Qual desses carros das antigas que mais te impressionou ali? Fala, poxa vida, tinha competição com um carro desse aqui, ele é muito delicado, ou sei lá, o que foi mais rápido... Qual mais bonito? Mais bonito, ou mais fácil de guiar? Qual deles você destaca desses que você pode pilotar? E o pior que vai ser engraçado, né? Porque eu acho que o mais bonito era o mais conhecido de patinho feio, não era? Que é... Sim. E o pior que é o carro que mais me atrai, assim, porque é o lado que eu vejo de um carro de corrida se tornando... Pelo que eles tinham de informação na época, né? Que eles colocam uns spoilers maiores, uma asa... Eles chamam de bateau-mouche, né? E aí eles pegaram e fizeram esse carro como um desenvolvimento, né? Lógico, alterando um pouco a característica do carro, né? Para tirar um pouco por causa das montadoras, né? Que não estava mais apoiando. Mas, ao mesmo tempo, era um carro que tinha mais performance, né? E eles estavam colocando já uns pneus slicks nesse carro. Só que não era um carro compatível para o pneu slick, né? Então, é um carro que não tinha uma suspensão para um pneu slick. Você vê que era um carro um pouco mais mole do que o ideal. E era um carro, com certeza, eu acho que ali era um dos carros mais difíceis de pilotar.
com velocidade. Porque quando você pega o primeiro, vamos falar dos Opalas ali, com pneu radial, é um carro muito próximo do de rua, né, com poucas coisas de diferença de setup. Então, é um carro que o cara já espera que vai andar meio de lado, tá, vai andar esfregando. Mas quando você já vai para esse lado desse carro que já tem um pouco mais de aerodinâmica e coloca o pneu slick e não tinha freio para aguentar 100% o pneu slick, porque assim, quando você aumenta a aderência com o asfalto, né, você judia mais do freio, então você judia mais do câmbio. Então eu acredito que aquele carro provavelmente, assim, do que eu guiei, eu achei que é o carro que mais vai desafiar e que eram os pilotos que realmente já tinha que ter um pouco mais de confiança no carro por ser mais rápido de contorno, mas não era um carro acertado 100% para aquele tipo de pneu. Então eu coloco esse daí, eu acho que foi da época mais difícil, assim, crítica, assim, para pilotar. Tem alguma pergunta para ele, Felipe? Várias. Não, eu tenho várias, mas assim, eu tenho umas que vão fugir do filme no Sim, final, sim. então eu vou fazer uma do filme, mas a parte do filme, como eu fiz, muitas que eu vou perguntar, vai ser difícil achar algo que eu não vi ali, mas Renan, naquele dia da gravação, tava o Ingo Hoffmann lá, tava um carro do Ingo Hoffmann, que aliás o Ingo não sabia que existia mais, foi uma surpresa que tá no filme, aquela imagem do filme dele entrando numa garagem, a gente fez de propósito, e tava o Christian com o carro do Wilsinho, isso é uma coisa que me pega bastante. O que você ressalta ali da experiência dos carros e daquele dia? Pô, o Ingo tem 12 títulos da Stock, eu acho praticamente inquebrável. Entre os recordes esportivos do mundo aí que você pega, cara, eu acho que Michael Phelps é inquebrável e me parece que seja inquebrável esses 12 títulos da Stock hoje é duro. Eu queria que você falasse o que te chamou mais atenção naquele dia de gravação, além dos carros, ali do Christian, do Ingo e tudo mais. Além de estar no meio de caras que eu desde criança admiro, né, o Ingo, eu sou super fã do Ingo, né, pela história dele. Ele sim é um dos pilotos que nem eu comentei antes sobre o talento natural, que é um cara que ele consegue ter uma percepção do carro muito diferente, né? E você conversando com ele, você vê o quão técnico que a pessoa é, né? E é natural da pessoa, a pessoa não aprendeu aquilo nasceu com ela, sabe? E ele contando, né, as histórias que eles passavam, né, do passado, dos desafios, né, até pela própria segurança dos carros, né, que era desafiadoras com segurança do carro e ao mesmo tempo com segurança dos autódromos, né, que eram diferentes daquela época. Então, era muito a paixão que eles viviam aquilo, né, com pura paixão. E o Ingo, eu acho que ele tinha uma capacidade extremamente absurda sobre o que passar de informação para o próprio chefe de equipe sobre o carro. Então, porque como não tinha telemetria na série, no final ele até pegou a época mais atual, né, que ele ficou gerações, né, na Stock Car. Sim. Mas como não tinha telemetria, não tinha recursos eletrônicos pro chefe de equipe conseguir recorrer, ele ficava, muito do que o piloto falava pro chefe de equipe. Então ele sabia passar muita informação pro chefe de equipe que muitos pilotos não conseguiam ter esse feeling, sabe? Desde que seja uma vibraçãozinha na roda dianteira, uma pinça freia diferente que a outra de um lado pro outro, sabe? Essas coisas finas que eu conheço muito piloto rápido, mas piloto técnico que tenha esse feeling do carro são poucos, né? Então aí você vê que o Ingo é um cara, assim, eu conversando principalmente depois de bastidor, ele, putz, se eu deixar aqui a gente passa o dia falando de coisas que ele percebia, e aí esses caras dão um pulo de step em cima dos outros, né? O cara descobre uma situação de setup, de alguma coisa de carro, que os outros estão lá tentando virar tempo, mas o cara não tá pensando, o cara tá tentando virar tempo. E ele já é o cara que conseguia pensar, e fala, não, se eu fizer isso, o carro vai evoluir, se eu fizer aquilo, é diferente. E transmitir isso para o chefe de equipe era importante. Eu acredito muito que, principalmente dos primeiros títulos dele, que foi meio bem consecutivo, é totalmente isso. E aí eu falei, é da pessoa. E poder passar o dia com os caras lá, o Christian também, contando as histórias dele, apesar que ele ficou muito tempo fora ali, eu acompanhava ele fora pequeno, mas assim, do Ingo, que já fazia mais parte da minha realidade, de que eu acompanhei, assim, né, de pequeno,
ele realmente foi um cara que realmente como que eu posso dizer? É aquela parte que assim, você se espelha tentando ser igual, mas em épocas diferentes, né? Porque eu acho que eu sempre, apesar de eu ter começado no automobilismo um pouco mais atual, eu vivenciei essa parte, né, de pegar carros sem telemetria, sem, né, era por causa do automobilismo mais do regional, não foi nem por causa de época, era mais por causa de carros diferentes. E eu sempre me preocupava muito com isso, ainda mais de ser filho de mecânico, eu tinha essa preocupação de saber passar informação para a equipe, que eu sei que no fim das contas isso acaba ajudando muito, né? Hoje a gente tem a telemetria, tem os engenheiros acompanhando, mas ainda depende do piloto, né, para passar certos feedback, mas muito menos do que naquela época. Porque naquela época era 100% o piloto. O piloto tinha que falar o que o carro tinha. Posso mudar de assunto? Por favor. Porque eu quero saber do Renan os planos. Renan, vamos lá, você corre de Porsche, certo? Certo. E você ainda corre de Endurance? Como é que tá vendo? Corro na Endurance Brasil, de Ligier, e corro na Porsche Cup nas provas de Endurance, e trabalho para Porsche Cup fazendo check-down também nos carros lá na Porsche Cup. Você tem uma quilometragem muito importante no carro novo da Stock Car. Como é que tá a sua vida pensando em correr na Stock Car? Alguma chance? Quando eu falo Stock Car, tanto a principal quanto esse ecossistema. Hoje em dia, a Vicar preparou coisa com vários gatilhos ali de escadinhas, né, e tudo mais, para que um gere prêmio para o outro e assim vai. Como é que tá esse seu fim de 25 com o que você tem e a construção de 26? Basicamente, esse ano, né, a gente já sabia como contrato eu ficaria vetado, né? Você não pode, né? Eu não posso participar, né, desse ano, até porque existiam mais testes, né, com carro. Eu ando até hoje com os carros, todas as etapas, até eu saio no meio dos treinos com os outros pilotos, porque a gente está sempre desenvolvendo até coisa de BOP diferente, andando carro mais pesado, mais leve, até para futuros, né, equalizações com os carros. E só que a gente sabe que esse contrato termina esse ano, né? Para o ano que vem eu tá livre para correr, né, na estoque principal. O intuito sempre foi andar na estoque principal, a princípio. No começo até tentamos fazer esse ano de andar de Stock Light, mas vetaram, não liberaram para correr de Stock Light, para conseguir fazer a carreira. Porque, assim, é o que eu falei, a gente sempre almejou a Stock Car como a categoria principal do Brasil. Eu, desde pequeno, né, acompanho e admiro a categoria pelos profissionalismo. Anda com os pilotos mais profissionais que a gente tem, posso dizer, até no planeta, vamos dizer, né? Porque pilotos de IMSA corre lá, o WEC, e do mesmo jeito que tem engenheiros da WEC dentro de equipes, né? Então, o nível é muito alto da categoria. Então, é onde que a gente sempre busca, né? É onde busca estar no auge. Como eu fui indo pro lado dos GTs no começo da minha carreira, né, andei muito de GT3, né, na época corri de Lamborghini, SLS, Maserati, e aí eu fui indo pro lado do GT e acabei dando uma bifurcada no meu caminho. E quando surgiu essa oportunidade de testar o carro novo do Stock Car, lógico, eu aceitei como um desafio, que não era uma coisa fácil fazer um carro do zero, né? E o principal era ser um carro prazeroso em pilotar. E agora, mas sabia que quando isso tinha uma vida útil, né? A gente ia trabalhar até quando o carro ficar pronto e depois, né, termina. Mas desde do final do ano passado a gente já vem trabalhando para realmente o ano que vem a gente tá, né, em alguma equipe, tá realmente competindo. Então, o foco é realmente estar correndo ano que vem na principal. Estamos trabalhando e, assim, eu não vejo ainda mais como vantagem, né? Os pilotos estão correndo, estão competindo. Ninguém vai poder reclamar que você tá com um tempo de carro maior que deles. Por mais que eu tô 3 anos com carro, né? A gente tá testando muitas coisas diferentes. Andei vamos falar, no mesmo carro, eu acho que eu guiei uns 30 carros diferentes dentro do mesmo carro, né? Sim. Porque com diferenças de altura, de pneu, de amortecedor, de mola, né? Então, mas isso foi um desafio muito grande e, assim, eu sinto que as coisas estão fluindo, tô muito satisfeito com o que vem acontecendo e acho que é isso. Mas estamos trabalhando pro ano que vem estar no grid.
A gente deseja a melhor sorte possível aqui ao Renan. E eu quero agradecer o tempo dele aqui com a gente, né, Felipe? Só avisando a galera, muita gente pergunta ainda nas redes sociais para assistir o filme e ainda a galera tem que aguardar um pouquinho mais, né? A gente vai anunciar aqui, vai fazer lembretes aonde assistir. Tem que primeiro passar pela questão da temporada de festivais, de indicações. Inclusive, vai ter um na Itália agora em dezembro, né? A gente tem alguns que estão rolando, né? De diferentes proporções. Por enquanto, chegamos a todos os continentes, menos a Ásia ainda. Opa. Tem um importante no Japão, que é só em janeiro o anúncio. Mas chegamos no Quênia, para representar a África, a Austrália, na Oceania. Mas o Paladino d'Oro, que é o festival esportivo mais antigo do mundo, é no primeiro fim de semana de dezembro. E aí é uma expectativa muito grande. A gente estava conversando fora do ar sobre o nível dos concorrentes. Tem um adversário nosso na Itália, que é um filme sobre o Giacomo Agostini, que é o maior vencedor de motos da história. Um festival na Itália, me parece. Fazendo uma comparação, eu tava brincando com o João Bosco, é como se o DTM, que é o turismo alemão, viesse num festival brasileiro ganhar de um filme do Senna. Mas tudo bem, a gente tá lá, a gente é atrevido. Vai que, né? Vai que, tamo lá. É nóis, vem em mim, Agostinho. Vambora, vamos torcer aí. E é isso, gente. Estocar mais rápido que o tempo, a produção executiva do Felipe Mota, participação aqui, literalmente, colocando a mão na massa ali nos carros do Renan Guerra. Eu também tenho uma participação aqui, claro que eu não me autoapresento, claro. Fiz parte também da pesquisa. Que na semana passada ele não citou o pessoal da Valete de Copas que realizou o filme. Não gostou? Não, claro que eu adorei, só que... Eu não quero parecer como que é. Eu vou me perfazer aqui e tal. É isso, então, mas parabéns pelo seu trabalho. Silvio Santos, quando anunciava o troféu imprensa para ele mesmo, né, ele falava na terceira pessoa. Eu aprendi isso, né, não ser humilde. Porque o Eric Gabriel, é isso? Porque o Eric Gabriel fez a pesquisa. Uma coisa que eu queria falar aqui, Felipe, essa pesquisa do filme foi muito boa, né? Enfim, mas é isso. Agradecer a todos, inclusive a participação aqui de todos. O Carlos Costa participou aqui nessa edição, também o próprio Henrique Bernoldi aqui deste programa. E agradecer a você que está nos aqui acompanhando e ao Renan. Renan, a gente vai encher o saco você mais vezes aqui, com certeza, e torcer para que você tenha aí o 2026 aí em alguma equipe. Alô, equipe! Alguma equipe de estocar. Muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. É um prazer, acompanho vocês pelos trabalhos. Parabéns. E realmente, o que vocês quiserem aí, tiver livre aí a vaguinha, chamar algum convidado, vambora. Eu tô pronto. Demorou. Opa, vamos nessa. Demorou. Obrigado ao Felipe Mota e obrigado a você que nos acompanhou aqui, o podcast motorsport.com, que é um oferecimento de Mint. Isso aí. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual, com promoção, novamente, o cashback. É isso aí, ó. QR Code na tela, link na descrição. O podcast motorsport.com volta na próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.